Seja bem-vindo, caríssimo professor. E aí, como estamos, prof? Bem, né? Ótimos, maravilhosos. Isso é muito bom, prof. Já venho aqui te agradecer, prof. Iris, vem te agradecer aqui por esse estímulo, por essa movimentação aí com a turma. Tenho recebido ótimos registros e isso graças, né, ao trabalho, ao empenho que você tem aí, a sua dedicação em compartilhar comigo o conhecimento, em ter essa parceria grande aí. Deixo meu coração muito grato, muito feliz e por isso eu venho sempre aqui reforçar isso. Porque se não existisse você aí do outro lado, também não faria sentido a prof que está aqui com você, não é? Então, muitíssimo grata mais uma vez e vamos trabalhar nessa parceria aí, incentivar os nossos estudantes, incentivar você também a ser mais saudável, a buscar boas escolhas para o nosso dia a dia e realizar aí nossos sonhos, né, nossos ideais, nossas metas, que temos muitas. Isso eu tenho certeza, não é? Exatamente. Então, bora dar uma olhada na orientação de hoje? Então vem comigo. Estamos aqui na orientação 5.3, exatamente. Da aula da unidade de número 1, exatamente. E nessa aula, prof, nós conversamos aí a respeito da imagem corporal, exatamente. Essa né, que a gente já vinha falando na aula anterior, aí falando sobre padrões, né, de beleza, e aí reforçando um pouco mais esse conhecimento com a imagem corporal, onde a gente fez isso tudo no quê? Dentro desse bloco de aulas aqui, certo? Esse bloco de aulas onde a gente trabalhou essa parte teórica, né, aprofundou, na aula 5.1. Na aula 5.2, nós fizemos o quê? A revisão dessa aula teórica e a correção dos exercícios. E agora, na 5.3, é momento de colocar aí em prática, né, esse conteúdo, essa temática abordada. Para isso, a gente tem aí os 35 minutos para a gente poder disseminar um pouco mais de conhecimentos com os nossos estudantes, fortalecer aí essa aprendizagem. Tudo bem? Muito bom! E aí, te reforço, faço esse reforço aí contigo com relação a esse processo, né? De como que a gente vai fazer. Então, a gente começa entendendo que nossas aulas de educação física têm os 3 momentos, né? Nós temos aí 3 abordagens muito importantes. A primeira é a abordagem conceitual, a segunda a abordagem procedimental e a terceira a abordagem atitudinal. Então, a gente sempre espera chegar em algum lugar com a nossa turma, ok? Nisso, a gente também se utiliza, né, de algo muito interessante, que são os pilares da educação, que são os 4, né? Esses 4 pilares aí dizem respeito ao que o nosso estudante ele possa aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e também aprender a ser. Exatamente. Nesse processo todo, para nossa aula, a Prof. Iris inicia então, né, propõe aí que nós façamos a primeira parte da aula, uma roda inicial, nos 5 minutos iniciais, para trazer algum questionamento, para trazer algum apontamento, para recordar alguma coisa, para sugerir algo relacionado à nossa aula. Tudo bem? É isso aí. Na sequência, a gente vem então com uma prática que o nosso estudante já está ali ansioso, né, para colocar ali em prática todo esse conhecimento, aplicar, entender. Então vem aí a vivência da nossa turma, né, a experimentação dentro dos 25 minutos deste meio de aula aí. Então você irá conduzir as atividades propostas que eu trago e te mostro já já. E por último, não menos importante, a gente tem aí os 5 minutos finais para a gente trabalhar aquela roda de conversa, né, assimilando o início, o meio e agora o fim dessa nossa aula, onde trabalharemos aí a reflexão dos nossos estudantes, traremos outros questionamentos, apontaremos, faremos aquela roda de conversa bem legal, bem gostosa aí da nossa aula. Tudo bem? Que bom! E aí, para isso, sugiro aqui alguns materiais. Que materiais são esses, Prof. Iris? Olha só,
Sugestão de utilizar para essa aula: um espelho de qualquer tamanho, tá? Folhas de caderno ou de sulfite, também aqui post-it, canetas ou pincel, tesoura, cola branca, celular, revistas velhas, né? Usar aí alguns recortes de rostos, de corpos, tá? E sempre em um local assim onde possa conseguir fazer todo a execução desse planejamento dessas práticas aí. Então, a sugestão é que seja na quadra, se possível, ou num espaço aberto, né, um espaço amplo aí. Vamos garantir que os nossos estudantes, todos eles, todos, sem exceção de nenhum, possam ser incluídos, possam estar seguros nas atividades e que eles, independente aí das suas capacidades físicas, cognitivas, né? Enfim, eles possam estar interagindo com a turma em algum ponto, em algum momento. Tudo bem? Afinal de contas, a educação física, ela trabalha muito o coletivo, ela trabalha muito a socialização, ela trabalha muito a cooperação, né? Queremos pessoas que saibam viver em harmonia em sociedade. Então, a educação física, ela foca muito nisso. Eu priorizo muito isso, prof, sabe? Porque é legal quando você pega uma turma em que a turma ela trabalha junto, um ajuda o outro, você não precisa ficar o tempo todo ali cobrando, né, incentivando, ele já tem aquela consciência, né, aquela autonomia para as atividades. Claro que a gente dá uns alertas, né, chama aqui, avisa acolá, aponta que pode ser melhorado, mas é legal quando a gente pega uma turma assim, né? Exatamente. E aí a gente organiza então esse espaço, esses materiais, e para eu conseguir fazer tudo isso eu preciso ter acompanhado a primeira parte da aula. Aula 5.1, aula 5.2 e, claro, esse momento aqui da orientação que se refere a 5.3 para poder conseguir dar subsídio aí e fazer essa relação entre a teoria e a prática dos conteúdos. Tudo bem? Muito bom! E aí a gente chega então no nosso primeiro pilar aí da educação, que diz respeito à abordagem conceitual. Os 5 minutos iniciais aí da nossa aula, desses 35 minutos que a gente tem aí de prática. Então nele, prof, a gente pode trabalhar a aplicabilidade. Como, né? A gente vai estimular os nossos estudantes a participarem das práticas de atividade física, de exercício, de construção. E também a gente pode fazer um diagnóstico, né? Pode questionar esses nossos estudantes a respeito dos transtornos dismórficos corporais que tem ou que a gente observa na nossa comunidade, na nossa escola. Tudo bem? Maravilha! Chega então a segunda parte, o recheio do bolo, né? Eu que gosto de bolo, gosto muito desse recheio aqui. Então, no recheio desse bolo, no recheio dessa aula, a gente tem o momento dos pilares conviver e do pilar fazer. Então, o nosso estudante agora está na abordagem procedimental nos 25 minutos para poder vivenciar. E dentro desses 2 pilares aí, eu trago também 2 atividades propostas aqui. Uma eu chamo de Snap, né, dismorfia do Snapchat, e a outra eu chamo de espelho, espelho meu, tá? São 2 práticas aí pra gente dar aquela pitada a mais aí de conhecimento, né? De associar o que a gente viu na aula. Causar essa reflexão, né? E agora eu vou abrir aqui esse slide pra gente acompanhar juntinhos. Dá uma olhada aí no slide. Então, como que vai ser essa primeira atividade? Olha só, o passo 1 aí. Os nossos estudantes, eles vão realizar aí recortes de rostos. Opa, deixa eu voltar aqui novamente, pegar aqui minha canetinha, né, prof? Exato. Avancei sem querer. Isso. Então, nosso estudante ele vai realizar aí recortes de rostos e também de corpos, que ele considera aí perfeito. É capaz que na sua escola já tenha feito alguma coisa nesse sentido, alguma montagem de um corpo perfeito, com recortes, alguma coisa assim do tipo. E aí, logo em seguida,
né, no passo 2, o nosso estudante vai ordenar esses recortes para que eles completem formando um rosto, formando um corpo com as imagens que eles recortaram, ok? No passo 3, eles vão então colar esses recortes e produzir o que seria uma pessoa perfeita. Olha só, né? Vai surgir um Frankenstein aqui, né? Bem interessante. Pode também tentar buscar aí semelhanças suas para produzir uma imagem com os recortes. Se a pessoa, se o estudante se acha bonito, também pode tentar reproduzir a sua figura através dos recortes que encontrar. Muito bem. No passo 4, em seguida, o nosso estudante deve fazer uma exposição desse novo ser. Então agora é a hora que vai lá para frente, né, ou vai na roda e aí vai expor como que ficou essa construção aí desse novo personagem que foi construído aí, né? Pode apresentar aí na roda junto com os colegas, pode apresentar junto com os familiares, observando o que cada um achou da sua obra de arte. Pode até discursar um pouquinho, contar um pouquinho de como que é aí essa fisionomia aí desse personagem construído aí. Em seguida, fará uma selfie com o uso do celular ao lado dessa imagem, né? Então, ele pode estar se representando ou construindo o personagem que ele entende que é a pessoa perfeita, tá? Se eu me fiz, né, com esses recortes, com essas colagens, eu vou ficar ali do ladinho da minha autoria, né, da minha criação que se parece comigo. Logo depois faz uma análise dessa selfie buscando aí as semelhanças. Então a gente vai ter uma selfie bem interessante, bem curiosa, por sinal, né, prof? Exatamente. Visto que fizemos essa prática aqui, vai sair com certeza muitas gargalhadas, muita coisa divertida, porque muitos estudantes eles se veem de uma forma, né? E muitas vezes não é a forma que corresponde. E outros se veem com autoestima, né? E outros com a autoestima não tão elevada assim. Então a gente vai conseguir fazer uma análise bem profunda aqui nesse momento, vai falar, né, sobre suas características físicas, cabelo, olho, nariz, boca, rosto, pele, enfim, vai ser uma discussão bem interessante. E a segunda atividade que eu proponho aqui, prof, é a atividade chamada espelho, espelho meu. O que vai acontecer? Nós vamos reservar um espaço tranquilo, né, para essa realização da atividade. Os nossos estudantes vão se colocar de frente para um espelho e em silêncio, se eu tiver mais de um espelho é até legal, né? E em silêncio eles vão observar o seu rosto e o seu corpo refletido no espelho por 1 minuto. Sem exercer nenhum comentário, só vai observar. Se a gente tiver uma possibilidade, prof, de ter um espelho grande na nossa sala, seria o ideal, mas se não tiver, não tem problema, ok? Então, o nosso estudante agora ele vai, de posse de um papel e de uma caneta, de post-its, de marcadores, né? E utilizando-se o próprio espelho, né, se for grande aí, anotar em uma coluna tudo o que lhe chamou a atenção esteticamente, de forma positiva e também de forma negativa, tá? Então tem a coluna da esquerda, tudo que é legal, né, positivo. Coluna da direita, tudo aquilo que precisa ser melhorado ou que não é interessante. Muito bem. E numa segunda coluna, uma outra coluna, né, uma terceira coluna, não seria nem a segunda, né? A gente pode dividir a primeira em 2 colunas mais curtas e uma segunda coluna maior, ou uma terceira se você quiser, fazer aí uma coluna onde ele vai anotar tudo que ele gostaria que fosse modificado no seu corpo. Eu gostaria que fosse modificado o meu cabelo, o tamanho do meu nariz, o tamanho do meu olho, a cor da minha pele, retirada de, sei lá, de espinhas, alguma coisa que o incomode ali, ele vai listar ali, ele ou ela vai listar.
Aí na terceira coluna ou na quarta, como queira, vai anotar o sentimento que ele teve, ela teve, ao olhar a sua imagem refletida no espelho. Sentimento foi bom, sentimento foi ruim, vai ser colocado lá, tá bom? Ao final, o nosso estudante ele vai dizer, olhando para si mesmo, né, no espelho, palavras positivas, palavras de encorajamento, que ele gostaria, que ela gostaria de ouvir de outras pessoas. Vai ser um momento bem introspectivo, um momento bem interessante, prof. Né? Você pode, se quiser, pode colocar uma música bem baixinha de fundo, uma música tranquila, para que eles entrem no clima, para que eles observem realmente essa questão do espelho, né? Observar suas emoções, observar aí o seu comportamento, tá? É um momento bem interessante, bem reflexivo mesmo. E aí nós vamos ter aí várias respostas. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, prof, que dessas atividades, principalmente dessa segunda aqui, você me desse um feedback de como que foi para a sua turma, né? Para a nossa turma. Como que foi a análise geral? Olha, prof, eu observei que alguns alunos, eles se sentiram um pouco mais tímidos, ou eles ficaram muito felizes, ou eles ficaram muito tristes. Que você me conte um pouquinho de qual foi esse feedback, tá bom? Gostaria muito de acompanhar isso, porque isso é muito importante até mesmo para o seu trabalho diário com os outros componentes, nas outras áreas, nas outras atividades que vão ser propostas. Porque muitas vezes a gente se inferior, mas esse inferior não tem nada a ver ao meu psicológico. Muitas vezes tem a ver com o meu externo. E aí a gente pode estar trabalhando em conjunto aí nessa mente, nessa percepção positiva do nosso estudante. Beleza? Maravilha, então. E aí, prof, para todas as atividades, a gente vai sempre incentivar o nosso estudante para que ele seja protagonista. Uma palavra muito bonita, né? Protagonizar a ação. Então, que ele traga ideias, que ele proponha aí sugestões, além dessas que a prof Iris trouxe aqui. Prof, se a gente fizesse tal coisa, e se fosse tal coisa, vamos aplicar numa outra aula, num outro momento, no intervalo, no início da aula. Então, fique sempre atento a isso, tá? Também gostaria desse feedback, tá? Sempre quando der esse feedback, prof, coloca lá o nome da tua turma, a quantidade dos estudantes, em que localidade vocês estão. Se tiver uma foto da turma toda, eu vou gostar bastante também. Se eu estiver lá no fundo, na aula, ali conversando com eles, com vocês, ou pegando eles, acompanhando a aula, também vou ficar muito feliz com isso, tá? Isso engrandece, além de a gente se sentir valorizada também. Porque mesmo eu estando lá de cá, eu também preciso ter essa percepção de como que está sendo aí, né, recebido aí as aulas. Tudo bem? Conto contigo mais uma vez. E aí, sempre incentivar que os nossos estudantes, eles interajam socialmente, né? Com os amigos, com os familiares, com os colegas de escola, com a comunidade, tragam ideias que possam ser incrementadas. Às vezes tem alguma situação que acontece só na sua localidade, só na região da escola, só naquela escola, e aí às vezes através de uma aula como essa de educação física, a gente abre a mente e vê um projeto maravilhoso, né? Digno aí de aplauso, né? Digno de, sei lá, uma feira científica, por que não? Eu sou dessas, então vamos estimular nossos estudantes a se movimentarem, literalmente, tá bom? É isso aí. E aí vamos propor sempre que eles utilizem o mínimo de material possível, mas que nunca deixem de participar, de construir, né, de socializar as aprendizagens, ok? E aí agora a gente já caminha para o último pilar, que é o pilar do C, né? É o protagonizar que eu falei agora há pouco. Então, nós temos aqui a abordagem atitudinal. Os 5 minutos finais aí para a gente trabalhar essa reflexão, né? Esse conhecimento que foi aí alcançado, ok? E o que a gente pode trazer então? A gente pode fazer o diagnóstico que a gente iniciou lá no início, pode melhorar ele um pouco mais aqui, e eles falarem sobre as vivências corporais deles. Sugerir aí diagnóstico sobre os transtornos dismórficos corporais da comunidade. Vão sair ideias fantásticas, isso eu não tenho dúvidas, nem um pouco,
tá? Aqui são proposições que a gente pode trazer para integrar esse conhecimento aí que é fundamental nas nossas aulas. Sempre propor para que eles façam essa reflexão sobre o corpo, sobre aceitar a si mesmo, serem críticos, mas críticos no bom sentido, críticos no quesito de respeito com relação a essa imposição aos padrões de estética, ok? Muito bom. E claro, a gente vai sempre estimular os nossos estudantes a registrarem esse momento. Ou se na sua escola não pode ficarem com o celular, você registra, prof. Tira uma selfie com a turma também, mostra esse momento, como é que está sendo essa percepção, o que eles estão construindo, o que eles estão fazendo, o que eles estão aprendendo, né? Que interpretação estão tendo desta aula? Muito interessante, não? É, eu sei que é. E aí os nossos estudantes, eles vão relatar suas experiências, seus aprendizados, né? Através das mais diversas formas aí, com escrita, com áudio, com vídeo, com fotos. Você percebeu que desde a primeira aula eu fiz aí podcast, fiz alguns videozinhos, peguei links de aulas minhas que eu gravei, né, na pandemia. Para quê? Para dizer que o movimento humano, ele está sempre atual. Que a aprendizagem dentro da área de educação física está sempre atual. A gente sempre aprende, olha, de uma forma diferente. Então, nesse quesito que a gente precisa aprofundar, ok? E, claro, para todas as nossas aulas, a gente segue as habilidades, os objetivos, as metas da aula, né? Qual é o intuito dessa aula, a gente continua com ela. E você pode fazer aí adaptações necessárias, sempre que houver a necessidade, ok? E trazer outros materiais que você achar pertinente para essa temática de hoje. Tudo bem? Maravilha, hein, prof? Conto contigo mais uma vez, chamo você para a prática junto com a turma e a gente se vê aí numa próxima aula, numa próxima orientação didática, ó. Beijo no coração, tchau, tchau!